Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Queremos convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, verso de número 34. Atos, capítulo 7, verso de número 34. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Senhor, nós apresentamos a Tua palavra nesse momento e oramos para que o Teu Espírito Santo comunique, Senhor, a revelação dessa palavra, o entendimento espiritual no coração de cada irmão e irmã que estão nesse lugar, que vieram aqui Te adorar, Senhor. Senhor, que essa palavra produza em nós crescimento, maturidade, intimidade com o Senhor. Que essa palavra nos leve a viver uma vida, Senhor, que vai trazer glória, honra e louvor ao Teu nome. Precisamos da ação do Teu Espírito Santo enquanto essa palavra é comunicada, Senhor. Eu preciso de Ti, dependo de Ti. Abençoe o Teu povo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto aí que nós lemos, ele faz referência ao chamado de Deus dado a Moisés para ir até o Egito libertar o povo que estava sob uma dura servidão, sendo cruelmente torturado e dominado por Faraó. E o Senhor fala essas palavras para Moisés: eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Então nós vemos aqui claramente uma intenção, um desejo, uma movimentação de Deus de trazer libertação para o povo que estava debaixo de uma escravidão. E esse desejo do coração de Deus continua sendo válido hoje para a vida de muitas pessoas. Talvez a sua condição nesse dia. Talvez você está precisando de experimentar um agir de Deus, um sobrenatural de Deus, um socorro de Deus, vindo te libertar de algo, de alguma situação na sua vida que você ainda não teve vitória. O Deus que opera libertação, Ele quer agir ainda hoje. Então, esse evento que ficou muito conhecido como o Êxodo, ele revela esse agir de Deus para libertar o povo da escravidão. Mas esse evento, quando Moisés então vai até o Egito de volta para libertar o povo, tem muitos significados, tem muita simbologia que se aplica a um entendimento, a um conhecimento espiritual que é válido para nós ainda hoje. E eu queria, à guisa de introdução dessa mensagem, lançar aqui um pano de fundo, um fundamento, para que a gente possa entender o que o Senhor quer comunicar conosco nessa noite, através dessa mensagem. Vejamos alguns significados, ou vejamos o significado de alguns elementos. O Egito representa o lugar de escravidão. Ou seja, o Egito é uma figura do que é o mundo lá fora, no sentido de o sistema do mundo. Esse mundo que aprisiona a pessoa no pecado, em práticas pecaminosas, em um caminhar, em um modo de vida que é contrário à palavra de Deus. E há uma grande multidão prisioneira, escrava do pecado, vivendo nesse mundo que o Egito, aqui na história do Êxodo, representa. Podemos pensar também sobre a figura do Faraó, como sendo aquilo que Jesus chamou de o príncipe deste mundo, aquele que subjuga, que domina o povo cruelmente, mantendo-o prisioneiro do pecado. Porque esse é o ministério do diabo, queridos. Ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo é aquele, como Jesus chama, o príncipe desse século, que mantém pessoas prisioneiras, e o Senhor Jesus veio para libertar vidas exatamente do domínio desse
tirano. Nós vemos o povo de Israel exatamente representando o que? O povo escravizado, o povo que foi alvo do amor e da misericórdia de Deus, que quer libertá-lo. E ainda hoje o Senhor continua estendendo o seu amor em direção ao pecador, buscando libertá-lo. E nós vemos Moisés representando o libertador que foi enviado para tirar o povo do domínio tirano daquele que os escravizava. Jesus foi o nosso libertador enviado. Como cantamos aqui, pela cruz ele nos libertou, ele nos salvou, ele nos redimiu, ele nos perdoou. E o Senhor Jesus continua libertando vidas hoje, graças a Deus. Então a vontade de Deus que era libertar Israel completamente do domínio de Faraó e mudar radicalmente a história, a vida daquele povo. A intenção de Deus era tirá-los do Egito e levá-los primeiramente para o Sinai. O que representa o Sinai? O lugar onde Deus fazia a sua vontade revelada para o povo e ali estabelecia uma aliança com o povo. Deus quer nos levar, esse é o processo que o Senhor trabalha na libertação na vida das pessoas. Ele primeiro nos leva para nós entendermos a vontade dEle, para que façamos uma aliança com Ele, para então nos levar para aquilo que Ele tem para nós como herança. Então o povo era levado primeiro para o Sinai, depois do Sinai, de ter feito uma herança, de conhecer a vontade de Deus, o povo seria conduzido rumo àquilo que Deus havia prometido. O problema é que hoje, queridos, muitas pessoas querem ir direto para a herança. O problema é que hoje muita gente lá fora, você vai falar de Deus para ela, você vai falar do amor de Cristo, eles, eu creio, eu quero, mas eu quero a bênção, eu quero a herança. Eu quero desfrutar daquilo que vai ser bom, mas eu não quero uma aliança. Eu não quero passar pelo Sinai, eu não quero conhecer a vontade de Deus, eu não quero me submeter ao senhorio de Jesus. Eu quero continuar dirigindo a minha vida naquilo que eu gosto, eu quero somente desfrutar da herança. Muitas vezes isso acontece, a gente chama a pessoa, olha, vem à igreja, venha ter um relacionamento com Deus. Mas não é isso que todos respondem. E aí, queridos, nesse processo de libertação, que significava a transição para uma vida de obediência a Deus, a gente encontra um fator importante. O escravizador, o príncipe desse mundo, o faraó, aquele que domina, que tortura, que aprisiona, ele não quer perder o domínio, ele não quer perder o controle das vidas que estão sob o seu domínio. Foi isso que aconteceu lá com o povo de Israel. Então é preciso que Deus envie Moisés com o poder de realizar sinais tremendos, manifestando o braço forte do Senhor para forçar Faraó finalmente a permitir que o povo vá e seja liberto dali. Então, queridos, o que acontece? Da mesma forma, hoje, no processo de libertação, o inimigo não quer liberar as pessoas. O inimigo quer continuar exercendo o controle. E aí, nesse processo de libertação, de tirar o povo daquela situação de escravidão para uma nova vida, uma vida sobre a direção de Deus, sobre a liderança do Senhor, o faraó, não querendo perder o controle, ele lança 3 propostas, ou 3 ofertas, envolvendo essa libertação, ou essa saída do Egito. E é interessante que nós encontramos também o Senhor Jesus num propósito de servir a Deus, de obedecê-lo, de cumprir a missão para a qual ele veio, sendo visitado pelo inimigo, que também lhe faz 3 propostas, 3 ofertas. E o tema da nossa mensagem hoje é negociando a saída do Egito.
nesse processo de libertação que Deus quer realizar na vida das pessoas, o inimigo sempre vai chegar com ofertas para negociar, porque, como eu disse antes, ele quer manter o seu domínio. E aqui nós vamos entrar exatamente no teor, no tema dessa mensagem, que é analisar essas propostas do inimigo nesse processo de libertação. Mas eu queria compartilhar uma ilustração com vocês. Conta a história de que um caçador vivia numa região muito fria, estava nevando muito, e ele, sofrendo muito com aquele frio, ele pegou o seu rifle e saiu para uma caçada disposto a achar um urso, matar o urso, tirar a pele daquele urso e transformá-la num casaco que pudesse aquecê-lo. E ele sai nessa empreitada e de repente ele encontra o urso e ele aponta a arma para o urso. E aí o urso levanta as mãos e diz assim: "Espera aí, o que você vai fazer?" E aí o caçador diz: "Eu vou te matar, porque eu estou precisando me aquecer. Eu preciso de um casaco de pele bem quente." Aí o urso diz assim para ele: "Não faz isso não. Para aí, eu estou com fome. Vamos negociar, vamos fazer um acordo. O acordo é o seguinte: eu te aqueço e sacio minha fome." E aí o caçador fez aquele acordo. Ele acabou sendo abraçado pelo urso e ficou bem quentinho, mas o resto da história vocês imaginam o que aconteceu. O urso saiu de barriga cheia, saciou a sua fome. E ainda que seja uma história engraçada, queridos, mas eu quero pontuar aqui o perigo de nós aceitarmos propostas, o perigo de nós entrarmos em uma negociação com o inimigo diante de uma libertação que Deus quer trazer para a nossa vida. Então vamos pensar nessas propostas aí. Qual foi a primeira oferta que o faraó propõe ao povo de Israel? Está lá em Êxodo, capítulo 8, verso de número 25. Então Moisés vai para lá, sob uma direção de Deus, e começa então a exercer aqueles sinais poderosos, trazendo juízo sobre Faraó e sobre o Egito. E aí chega no momento que o Faraó faz essa oferta aqui. Diante de toda a pressão, ele está vendo o seu país sendo destruído, ele está sofrendo com toda aquela manifestação poderosa de Deus que está determinado a libertar o seu povo. Ele diz assim: então vamos fazer o seguinte, vocês podem até ser libertos, mas, olha só o que ele diz: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. O que essa primeira oferta aqui do príncipe desse mundo representava? Ou do faraó representava? Em outras palavras, ele estava dizendo: vocês podem servir a Deus, mas não deixem o mundo. Já que o Egito simboliza, representa o mundo, o sistema do mundo que aprisiona no pecado, o faraó estava dizendo: olha, podem adorar a Deus, podem oferecer os seus sacrifícios a Deus, não tem nenhum problema. Afinal de contas, tem tantos deuses aqui no Egito, mais um, menos um, não tem problema nenhum, pode adorar a Deus, contanto que vocês não saiam do país, não saiam do mundo. E o que isso representa, queridos? Isso significa que muita gente tem aceitado essa oferta. Muita gente que precisa ser liberta acaba aceitando essa proposta. E o perigo disso é acreditar que está agradando a Deus. Então vamos traduzir um pouco melhor essa proposta, essa oferta do faraó. O que significa nos dias de hoje? Olha, você pode servir a Deus, você pode crer em Deus, você pode até gostar de vir para a igreja, você pode participar dos cultos, você pode cantar e louvar conosco, mas não precisa você abandonar o pecado, não precisa você deixar as antigas práticas, o que importa é você ser feliz. E aí, queridos, a gente encontra, infelizmente, um grupo grande de pessoas vivendo nessa dimensão,
aceitando essa proposta. Vive na igreja, se veste como um crente, fala como um crente, conhece versos da palavra de Deus, conhece as canções, mas continua vivendo no sistema do mundo, continua com as práticas, continua com os comportamentos. E o perigo, como eu estava falando, é que a pessoa acredita que o fato de ela estar vindo para a igreja, de ela participar das programações da igreja, de ela crer em Deus, de ela ter uma Bíblia em casa, de ela falar o nome de Deus, que isso aí está agradando a Deus, mas não está. Sabe, amados, a palavra de Deus diz que naquele dia, quando nós estivermos diante do Senhor, vai haver tristes surpresas. Mateus 7, 21 a 23, o Senhor diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, amados, aqui nós vemos que o Senhor está nos dando um alerta. Ele está nos mostrando que nós não podemos servir a Deus e ao mundo. Nós não podemos servir a Deus e servir a Faraó. Nós não podemos ter um estilo de vida que parece uma vida cristã piedosa, quando a nossa prática, a nossa atitude, os nossos comportamentos e as nossas decisões continuam sendo pautadas pelo sistema do mundo, pelos valores do mundo. Os irmãos estão compreendendo isso? Às vezes as pessoas têm um entendimento errado sobre a graça de Deus, e elas lançam mão dessa palavra para dizer: mas pastor, nós estamos vivendo um tempo da graça, e a graça de Deus é suficiente para, apesar das minhas falhas, dos meus pecados, do meu estilo de vida, a graça de Deus me permite desfrutar da segurança de que o Senhor está feliz, de que o Senhor tem preparado um lugar para mim. Mas a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11 a 13, ele nos ensina que o propósito da graça não é isso. A graça não é passar a mão na sua cabeça sobre aquilo que você está vivendo de forma errada. Diz ali Tito 2, 11 a 13, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Sim, a graça de Deus veio para nos salvar. Diz ali o verso 11 de Tito 2. Aí ele segue dizendo: ela nos ensina, olha para que foi dada a graça. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, ou seja, abrir mão, a deixar isso, e as paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, para que foi a graça? A graça foi nos concedida não para passar a mão na nossa cabeça e fazer vista grossa para o pecado que nós cometemos. Não. A graça nos foi concedida para que nós tenhamos vitória em abandonar o pecado, em romper com o mundo. Então, não aceite essa proposta. Sabe, queridos, o Deus a quem nós servimos, ele não quer ser um Deus a mais na sua vida. No Egito havia muitos deuses para o faraó. Nada mudava se tivesse mais um Deus. Deus não quer ser mais um Deus na sua vida. Deus quer ser o Deus, o único da sua vida. E aí a gente acaba se deparando com aquele apelo do inimigo que diz assim: não seja fanático, não seja radical. Para que ser fanático? Mas o apelo de Jesus em Lucas 14, 33 é o seguinte: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus chama a mim e a você para sermos radicais. A vida com Deus é uma vida radical, queridos.
Ele nos manda tomar a cruz, negar a nós mesmos. Ele diz, se você quer salvar a sua vida, você vai precisar perdê-la. Não dá para a gente conviver com os dois senhores. E talvez você está perguntando, mas pastor, como que eu posso saber se eu ainda não deixei o Egito? Como que eu posso saber se eu aceitei essa proposta do faraó? Bom, pelo seu falar. O que você fala? Como que é a tua comunicação? O que sai dos seus lábios? Se você está vindo para a igreja, se você entregou a sua vida a Jesus, mas você abre os seus lábios para falar palavrão, para falar palavras sujas, que linguajar é esse? É o linguajar do Egito, do mundo, de quem não teme a Deus. Pelo seu comportamento, pela forma como você faz os seus negócios. Se você vem para a igreja, você canta, você ouve a palavra de Deus, mas você segue vivendo uma vida onde você lida com seus negócios de uma forma inadequada, de uma forma desonesta, fazendo coisas erradas, você está com a prática do Egito. Você se mantém dentro do país, dentro do mundo. Ou se você está alimentando vícios, dos quais Deus não se agrada, você não rompeu com esses vícios, você vem para a casa de Deus, mas quando você chega lá na tua casa, quando você entra no quarto, quando você liga aquela tela do computador, quando você está sozinho em situações que ninguém te vê, e você alimenta comportamentos que você sabe lá no teu espírito, que aquilo não agrada a Deus, significa que você não rompeu, você não saiu do país, você não deixou o Egito. Quando você negocia a verdade, quando você torce a verdade, quando você usa de mentira para se livrar, para se dar bem, tudo isso são comportamentos, queridos, que mostram uma vida no Egito. E o inimigo, ele quer que a gente aceite essa proposta. Ele diz assim, olha, pode servir a Deus, vai para a igreja, adora, canta, dá oferta, dá o seu dízimo, faz tudo que os crentes fazem, mas não deixa o Egito. Eu não me importo de você ir para a igreja, dar dízimo, dar sua oferta, você orar, eu não me importo com nada disso, contanto que você não saia do Egito. E tem muitos crentes, queridos, que estão na igreja, mas ainda estão no Egito, ainda estão no mundo. E se alguém pensa que está servindo a Deus, mas continua com práticas mundanas, é como alguém que aceitou a oferta de Faraó. Essa pessoa ainda não foi liberta, por isso que naquele dia vai ter tantas surpresas, queridos. Mas vamos passar para a segunda oferta, lá no verso 28. Faraó chama Moisés e diz assim, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus no deserto, mas não se afastem muito. Olha aqui. Como Moisés resistiu e falou, de jeito nenhum, nós não vamos oferecer sacrifícios aqui no Egito, nós temos que ir para o deserto, essa é a direção do Senhor. Aí o faraó lança uma outra proposta na negociação da libertação, da saída do Egito, e diz assim, olha, então tá bom, vocês podem até ir, mas não vão muito longe, mantém uma proximidade. E o que isso significa? O que essa proposta significa? Em outras palavras, o faraó estava dizendo, olha, vocês podem até sair do Egito, mas não deixem que o Egito saia de vocês. Diz respeito àqueles que querem servir a Deus, mas o seu coração está com saudade do Egito. E o Senhor Jesus fala, lembrem da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? O Senhor estava trazendo uma libertação para a vida de Ló e sua família. Envia os anjos, envia os libertadores ali para tirá-los daquele juízo que está para vir. Ele os toma pelas mãos e os tira de Sodoma e Gomorra. Mas quando eles estão saindo da cidade, o que a mulher de Ló faz? Olha para trás. E ela se converteu numa estátua de sal. Por quê? O corpo dela estava saindo, mas o coração estava lá. Isso aqui revela um outro quadro que nós vemos hoje na vida de muita gente. O corpo está presente na igreja, mas o coração ainda está nas antigas práticas, a saudade
dos lugares onde ia, dos comportamentos que tinha, das amizades, dos relacionamentos. Queridos, aceitar essa proposta do inimigo aqui é a mesma coisa que dizer assim para um recém-recuperado das drogas: olha, se mantenha longe das drogas, mas não tanto. Como que você vai dizer isso para uma pessoa que era viciada? Então, a palavra de Deus nos ensina que essa segunda proposta representa aqueles que mantêm um distanciamento perigoso, mantêm uma proximidade perigosa ainda com o mundo. Isso se faz através de amizades, através de sociedades, através de relacionamentos. Às vezes a pessoa, ela está na igreja, mas ela mantém, ela curte, e ela gosta de estar com outras pessoas que não compartilham os valores do reino de Deus. Ela não está lá intencionalmente, de uma forma estratégica, pensando como que eu vou levar essa pessoa a conhecer a Jesus. Não, mas ela está lá simplesmente desfrutando daquela amizade, daqueles valores, dando risada das coisas que Deus não se agrada. Então, sociedades, relacionamentos, proximidade com o mundo é algo perigoso, e essa proposta que Faraó faz. E a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 6, dos versos 14 a 17, nos alerta sobre isso, sobre o perigo dessa proximidade com o mundo, desse relacionamento com o mundo. Diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles. Olha aqui a ordem: saiam do meio deles e separem-se. Não é convivam junto, não é convivam próximo. Diz o Senhor: não toquem coisas impuras e eu os recebereis. Nós vamos encontrar Tiago 4, 5, também falando sobre isso, dizendo: adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Amados, a palavra de Deus nos conta a história de um rei que era um rei piedoso, que era um homem de Deus, chamado Josafá. Mas Josafá fez uma aliança de laços de casamento com um rei que era ímpio, que não compartilhava do temor a Deus. Ou seja, Josafá temia a Deus, mas mantinha um relacionamento prejudicial com quem não temia a Deus. E aí o que acontece, queridos? Ele é convidado para ir numa guerra por Acabe para conquistar Ramote de Gileade. E o que acontece é que nesse convite ele aceita uma proposta, e quando ele chega lá, queridos, por pouco ele não morre, porque os inimigos se levantaram e vieram contra quem? Contra Josafá. E se não fosse a misericórdia do Senhor, ele não teria sua vida poupada. Então, era um homem que temia a Deus, era um homem que cria em Deus, era, mas tinha alianças impróprias. E eu queria que você pensasse, qual é a tua distância do Egito? Qual é a tua distância do mundo hoje? Você está com saudade dos pepinos? Você está com saudade dos tomates? Você está com saudade das coisas, dos peixes lá do Egito? Você está com saudade de práticas que você tinha antes de conhecer a Jesus? Você alimenta relacionamentos, você alimenta pensamentos que flertam
com o mundo. Porque se você faz isso, o perigo é que mais cedo ou mais tarde aquilo vai virar uma armadilha e você vai cair nela. Por pouco Josafá não perdeu a vida, queridos. Então essa é uma segunda proposta. Eu queria já ir aqui para o final da nossa mensagem, dizendo o seguinte, que essas pessoas que aceitam essa segunda proposta são aquelas que não cruzaram a linha onde não há mais retorno. Elas saíram do Egito com o seu corpo, mas não com o seu coração. E se alguém diz que serve a Deus, mas mantém pouca distância do mundo e dos seus relacionamentos perigosos, aceitou a segunda proposta de Faraó, ainda não foi liberto. E aí o Faraó faz então uma terceira oferta, está em Êxodo capítulo 10, versos 8 a 11, acompanhe comigo. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, ao seu Deus, mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor. Disse-lhes o Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Então a terceira proposta, a terceira oferta aqui do Faraó é o seguinte: olha, vocês podem até ir, mas não vai todo mundo. Vão só os homens. As mulheres e os filhos ficam aqui comigo. Essa terceira proposta, queridos, diz respeito àqueles que não estão dispostos a lutar por sua família para que nenhum se perca. E infelizmente a gente também tem encontrado essa realidade na igreja hoje. Relacionamentos familiares muito superficiais, casamentos muito superficiais. Diante da primeira crise, diante da primeira dificuldade, se põe sobre a mesa a opção de um divórcio, de uma separação. Pessoas que não estão dispostas a pagar um preço para que cada membro da sua família conheça o Senhor, tenha um relacionamento com o Senhor, para que a gente cruze a linha de chegada juntos, queridos. A semelhança de Noé, que trouxe toda a sua família para dentro da arca e salvou toda a sua família. Essa igreja tem ensinado, essa igreja tem levado os irmãos a orar, a clamar pelos seus familiares, para que nenhum deles se perca. Mas muitas vezes as pessoas querem trilhar um caminho mais fácil, um caminho mais conveniente. A gente pensa diferente, então vamos separar. Cada um segue o seu caminho. E eu queria te perguntar, o quanto você está orando pela sua família? Por aquele marido que está longe dos caminhos do Senhor, por aquela esposa que não tem um compromisso com Deus, por aquele filho que quem sabe está no mundo lá, perdido. O quanto você está jejuando, o quanto você está clamando a Deus, o quanto você está se esforçando, o quanto você está compartilhando a palavra de Deus com a sua família, para que todos sejam salvos. Porque o Faraó, ele está dizendo assim: não, vai você adorar a Deus, mas deixa a família aqui comigo. E muita gente, querido, está negociando a família. Isso é uma vergonha. Voltando ali para o caso de Ló, quando aqueles anjos chegam lá e a casa dele é cercada por todas as pessoas daquela cidade querendo abusar daqueles homens que estavam na sua casa, Ló traz uma proposta indecente e diz: olha, está aqui minhas filhas, façam uso delas como vocês quiserem, mas não toquem nesses homens. É uma falsa espiritualidade. Às vezes pessoas dizendo assim: não, mas eu creio em Deus, mas eu quero seguir o ministério, eu quero seguir a vontade de Deus, mas a minha esposa não me acompanha, mas o meu marido não me acompanha, mas os meus filhos não me acompanham, então que eles se percam. Está aqui, entrega eles para acontecer o que bem entender com eles. O que importa é eu seguir a Deus. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu e você lutamos por nossas famílias. A vontade de Deus é o que diz lá em Josué capítulo 24, verso 15: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor.
Que cada um de nós aqui, queridos, tenhamos essa determinação, essa obstinação, isso, que a sua família seja inegociável. Não negocie com o Faraó. Nunca, jamais. Não importa que caminhos a sua família está tomando, não negocie com o Faraó, não abra mão da sua família. É o que nos ensina Neemias 4,14. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Nós precisamos de homens de fibra que estão dispostos a chorar diante de Deus, a lutar, a guerrear pelas suas famílias, a não abrir mão, a não entregá-las. Amém, queridos? Famílias estão a ponto de se desintegrar e os cônjuges não estão dispostos a lutar, preferem trilhar o caminho da separação. Então, quando alguém diz que serve a Deus, mas não está lutando por cada um da sua família, para que cada membro da sua família também sirva a Deus, acabou aceitando a terceira oferta de Faraó, e essa pessoa ainda não foi liberta. Eu queria concluir dizendo o seguinte, que o inimigo vai sempre querer ter um espaço, uma possessão no seu coração, a fim de dominar a sua vida. Mas Jesus veio para nos libertar. E João 8,36 diz, portanto, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Jesus quer nos libertar, queridos, a cada um de nós. Mas há algo que nós precisamos responder, nós precisamos querer ser libertos. O Senhor não vai nos libertar se eu não quiser ser liberto. Você quer um exemplo disso? Voltando lá para a história de Ló, os anjos disseram para ele, vão lá, falem para os seus futuros genros que o Senhor está para trazer um juízo sobre esse lugar. E ele foi e falou, e qual que foi a reação daqueles rapazes? Zombaram, acharam que era piada, e não acataram aquela instrução. E o resultado foi que eles pereceram, queridos. Eles pereceram naquele juízo. Deus queria libertá-los, mas eles rejeitaram a libertação. Então, não é tempo da gente achar que é uma piada aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. É tempo de a gente responder com seriedade, sem negociar absolutamente nada, sem aceitar nenhuma proposta que o inimigo coloque no nosso caminho. Porque assim como Jesus não aceitou nenhuma daquelas 3 propostas que o inimigo colocou, mas ele foi fiel até o fim, até a morte, morte de cruz. A palavra de Deus vai dizer que pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, por causa da fidelidade e da obediência. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Ele alcançou glória, honra, tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele, porque ele não negociou. Queridos, nós precisamos ser uma igreja que não negociamos os nossos valores, os nossos princípios, o nosso compromisso com Deus. É uma palavra assim de exortação, de alerta, mas é uma palavra para você olhar para a sua vida. Você está negociando, você está aceitando proposta, você ainda está no Egito, ou você está fora do Egito, mas há uma proximidade perigosa, ou você está sem se importar com aqueles que são próximos a você, que são a tua família, ou você está vivendo sem guerrear por eles. É tempo de nós nos levantarmos, não aceitarmos nenhuma dessas propostas, a fim de que a gente experimente tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Você recebe essa palavra? Se coloque de pé então, vamos orar. Talvez você se identificou com algumas dessas situações, algumas áreas na sua vida, alguns comportamentos que revelam aí a tua presença ainda no Egito, ou que revelam um flerte com o mundo, não é? E o Senhor está te chamando hoje para você tomar um posicionamento e não negociar mais. Talvez você tenha sido negligente em relação aos membros da tua família, a salvação e a libertação que eles precisam, e o Senhor está te confrontando hoje para você se levantar e se colocar na brecha pela salvação deles. É tempo de você responder. Abra os seus lábios agora, comece a orar e responda ao Senhor por essa mensagem que foi anunciada. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Ela nos chama para nos libertar, porque o Senhor tem uma herança incomparavelmente melhor do que tudo
ou qualquer coisa que o inimigo possa nos oferecer. Nós não queremos negociar, Senhor, a nossa saída, a nossa libertação, nós não queremos negociar, não queremos assim dar nenhuma proposta do inimigo. Eu oro para que o Senhor desperte nessa igreja homens e mulheres comprometidos, que amam o Senhor, que não negociam, determinados a serem obedientes até o fim, assim como o Senhor Jesus nos deu exemplo, em nome de Jesus. Amém.